Bom, hoje eu voltei para falar sobre um livro de um autor que até então eu não conhecia, eu só sabia dele de nome, eu não tinha acesso a nenhum livro dele, foi o primeiro que eu li, e eu tô falando do Philip Roth, com o Complexo Portnoy. Esse é um autor, né, americano, que é bem famoso, ele é bem premiado, é bem reconhecido até em outros países mesmo, com premiações por conta de toda a obra ou de textos específicos, livros únicos dele. Esse daqui então foi um livro que eu ganhei de presente do Igor, né, que eu já comentei acho que alguns vídeos isso, mas ele me mandou porque ele realmente gostou muito desse livro, ele pensou que eu iria gostar também, e me mandou, mas eu confesso que eu tive uma relação meio conturbada com esse livro, porque eu gostei de certas partes, mas eu desgostei muito de outras partes, e até agora eu estou sem saber exatamente qual definição chegar para esse veredito final. Então eu posso dizer que eu gostei em termos e desgostei em outros termos. Aqui a gente vai ter acesso à vida dessa família, a família Portnoy, como o título aqui já sugere, e pela visão do filho caçula, o filho pequeno. Então a gente vai acompanhar o crescimento dele dentro dessa casa, eles são uma família de judeus, e esse menino, ele tem algumas particularidades. Ele é uma pessoa que é bem ousado, ele é bem audacioso, é um menino que é muito inteligente, ele realmente tira boas notas, ele estuda, ele gosta realmente de se sentir assim meio que superior. Na verdade não é nem meio que superior, é totalmente superior. E ele deixa isso bem claro porque ele sempre escolhe esportes em áreas que ele sabe que consegue ter um resultado melhor do que as outras pessoas. Vai para locais em que ele sabe que tem pessoas ali que ele pode ter sim um poder de persuasão maior, um poder de comunicação maior, e dessa forma ele consegue se sobressair dessas demais pessoas, e isso é algo que está sempre com ele, isso faz parte da característica dele, faz parte da personalidade dele. Esse complexo aqui do título, ele é explicado no início do livro, né? Eu não sei de fato se isso é algo verídico, se isso é realmente uma síndrome, se é um complexo de fato. Mas isso está na capa, aliás, isso está na primeira página do livro, explicando que isso seria, supostamente, uma condição onde a pessoa ela tem um desejo sexual muito alto, muito acalorado, mas em contrapartida ela tem uma concepção ética muito forte, então isso ela faz com que ela meio que se embata consigo própria, porque de um lado ela tem questões éticas e morais segurando ela, mas por outro lado ela tem desejos e pulsões sexuais que estão empurrando essa outra força, e isso faz com que a pessoa meio que desande um pouquinho e que ela saia do eixo dela. Ele não chega a ter um comportamento assim muito exacerbado ou fora do comum. O que ele faz realmente são coisas e comportamentos que não estão de acordo com o que pelo menos eu acho que seria o correto. No início, essa maneira dele de ser mais extrovertido, mais incisivo, mais firme, isso é até engraçado, porque quando a gente vê uma criança tendo uma posição mais concreta, tipo brigando de igual para igual com os pais no bom sentido, em termos de argumentos, porque ele era realmente uma pessoa que tinha argumentos fortes, mesmo sendo criança, isso fazia com que o texto tomasse um teor mais engraçado e mais cômico, que de fato foi muito. Eu tirei várias gargalhadas desse livro, como nenhum outro livro até então tinha me provocado. Eu realmente ri bastante com ele. E é um livro também que não tem freio nenhum, não tem filtro nenhum. Então aqui a gente vai encontrar cenas em que envolve masturbação, cena que envolve sexo, descrito em palavras bem diretas, bem objetivas e bem claras. Tem um tom muito forte de escatologia, então assim, você tem que ir já sabendo que você vai encontrar lá, que é uma das maiores críticas que é feita a esse livro, porque muitos teóricos e críticos dizem que ele é apenas um livro de teor cômico, apenas um livro meio que para fazer rir, mas ele não tem nada de literatura de alto nível, que aí já é outra questão. Mas eu entendo que eles querem falar com isso, porque o livro é inteiro desse jeito. Então ele meio que, uma hora ele perde esse poder dele de bom humor, esse poder de fazer você realmente se divertir com aquilo, e ele acaba ficando uma coisa meio piegas ou até mesmo exagerada. Então a gente tem que tomar cuidado com essa leitura, né, para poder avaliar ela de uma maneira que seria coerente. Esse personagem, ele causa certo repúdio sim ao final, ele é uma pessoa que ele é muito preconceituoso, ele é um personagem muito misógino, ele é um personagem que esse caráter dele de superioridade, uma hora deixa você de saco cheio, você não aguenta mais aquela maneira de ser dele, a maneira como ele trata os pais, a maneira como ele trata a namorada dele, como se ela fosse uma pessoa que está ali para servir ou para poder dar prazer para ele, e quando ele não quer mais, ele simplesmente descarta e vai para a próxima, porque é isso que ele faz. Então uma hora você literalmente cansa daquela vida, você cansa daquele conteúdo e você começa a ter
uma série de rixa com o texto, digamos assim. Pelo menos foi essa a sensação e a impressão que eu tive. Então no início eu estava muito motivado com aquilo, eu estava realmente totalmente implicado com aquele ambiente, eu estava sentindo prazer realmente em ter contato com aquilo, mas da metade para o final ele começa a extrapolar demais. Isso deixa você um pouco balançado com relação ao que você estava sentindo no início. Então é um livro que eu gostei em partes, mas tem outras que realmente me fizeram avaliar ele de uma outra forma e ver com outros olhos. Eu cheguei a questionar, por exemplo, se eu realmente tinha gostado do livro porque eu estava antipatizando com o protagonista. Eu fiquei pensando, se eu não gostei desse personagem, se eu antipatizei com ele tanto ao ponto de eu questionar o livro se era bom ou não, será que isso não é na verdade um ponto forte do autor? Será que não era essa a intenção dele com esse livro? Porque se for, ele conseguiu. Mas se você levar em consideração isso, o comportamento dele, você realmente tá contra aquilo ou aquilo não condiz com o que você pensa, com o que você acredita, talvez isso não seja um problema do livro, é um problema do personagem, de você com ele. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar um livro por esse viés. E isso acontece muito com esse livro, porque você não consegue desvincular, porque o livro inteiro é sobre a vida do Alexander Portnoy, que é o nome desse protagonista. Então você avaliar esse personagem é avaliar consequentemente o livro, mas você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Então por isso que eu acabei dando ali 3 estrelas para ele, porque eu não gostei do personagem, mas eu gostei da obra como um todo, da maneira como ele escreve. Mas claro, isso não quer dizer que eu compactue daquele pensamento ou daquele raciocínio. Então se você for ler, por exemplo, um livro como Lolita, tem muita gente que adora, mas isso não significa que eles compactuem, que eles acreditem naquele amor. Não, eles acreditam naquilo, sim, naquele livro, naquele texto, mas porque ele foi construído dessa forma, ele foi construído para esse fim. Então a gente tem que discernir uma coisa da outra. Bom, esse foi apenas o meu primeiro contato com o autor. Eu realmente quero ler outras coisas dele para poder ter uma noção maior do que o autor é capaz. Esse, como primeiro contato, foi meio controverso, mas já me disseram que esse é um dos únicos livros dele que é tratado assim com um tom mais cômico, um tom mais ágil, até mesmo mais brando, assim por conta dessa comicidade, mas que os outros são um pouco mais densos e mais carregados. Então assim, eu quero dar outra chance para ele, eu quero conhecer outras obras dele, mas agora eu vou dar uma parada porque esse daqui já me foi suficiente. Então quem sabe até o final do ano eu consiga retomar a minha leitura das obras do Philip Roth. Bom, mas fica então a indicação para quem gosta desse tipo de livro. Não esquece de dar uma avaliada no vídeo, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo do box da descrição. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.